E a diretoria do Flamengo traça perfil de atacante para reforçar o elenco do nosso Mengão queridão. E com isso reabre conversas pela contratação do atacante português João Félix, que pertence ao Chelsea da Inglaterra. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Vou falar também sobre Matias Vinha voltando com tudo. Fica ligadinho comigo, falar também sobre esse jogo de ontem ainda, hein? Porque temos ali, né, alguns pontos positivos que a gente precisa também destacar aqui. Que eu vejo de muitas críticas. Tudo bem, tem que criticar. Está errado? Tem que criticar. Mas críticas construtivas são bem-vindas. Críticas destrutivas, aí, meus amigos, é diferente. O que a gente vê muito hoje na mídia, nas redes sociais, são críticas a Felipe Luiz, que eu posso considerar assim como críticas exageradas. Não estou passando a mão na cabeça do Felipe Luiz, não. Mas eu garanto aqui a vocês que hoje nós temos o melhor técnico do futebol brasileiro, incluindo todos os técnicos. Errar, vai errar. Ele não vai acertar todas. Isso ele já deixou claro, tá? Mas errar, ele vai errar. Agora, o que eu vejo de críticas, as críticas que estão direcionadas ao Felipe Luiz, é um absurdo. É um absurdo. E sem contar com a mídia, né? Antes Flamengo, que ainda tem aí para poder ajudar nessa, né, embolada toda. Vou explicar para vocês. Também temos a situação do Arrascaeta, o Rossi, né, cara? O Arrascaeta é um nojo, filhão. O Arrascaeta não é centroavante, mas é o artilheiro do Brasileirão. E mais um golaço ontem o Arrascaeta, mesmo apesar da derrota, porque o Flamengo também perdeu nas estatísticas da partida de ontem, diante do Cruzeiro. Dela Cruz está fora do próximo jogo contra o Bahia pelo Brasileirão. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. A partir de agora é tudo nosso, então já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já falamos dos pontos negativos, né, no vídeo de pós-jogo ontem. Vamos falar também nos pontos positivos, porque vou falar para você sinceramente, o Arrasca é um deboche, filhão. Cara, aquele tapa naquela bola, aquilo ali é um nojo. É um absurdo. E como joga o Arrascaeta quando ele está bem. O Arrascaeta vem nesse ano de 2025, né, diferente dos últimos 2 anos agora que passou. O Arrascaeta parece que está se reinventando e mostrando um bom futebol. Mesmo apesar da derrota de ontem, a gente precisa destacar isso, porque o Arrascaeta, ele chega a 6 gols, e ontem, com o gol de ontem, chegou a 6 gols, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro de 2025, e não é o gol qualquer não, foi um golaço, tá? Essa é a verdade. Outro que a gente tem que destacar também, ressaltar, é o goleiro Agustin Rossi, porque mesmo apesar da derrota do Flamengo, o goleiro Agustin Rossi, realmente ele fez uma excelente partida, ao meu ver. O Rossi fez uma excelente partida, inclusive defendeu até pênalti, Gabigol, né? Pênalti Gabigol que o Rossi defendeu, porque o Rossi ontem fez algumas defesas dificílimas. O Cruzeiro foi superior ao Flamengo. Eu separei até aqui as estatísticas da partida de ontem, porque o Flamengo não perdeu só no placar, perdeu também, foi derrotado aí também, né, nas estatísticas. Olha só isso aqui, ó. O Cruzeiro, durante o jogo de ontem, teve 17 finalizações. O Flamengo teve apenas 6. O Cruzeiro teve 11 chutes no gol. O Flamengo teve apenas 4. Na posse de bola, o Flamengo levou um pouco a melhor, né? O Flamengo, com esse modelo de Felipe Luiz trabalhar, tem ali, né, realmente a questão da posse de bola. Felipe Luiz segura mais a bola ali, tá aquele toque, administra a posse de bola. Com isso o Flamengo ficou com 59%, enquanto o Cruzeiro ficou com 41%. O escanteio, o Cruzeiro teve 6, o Flamengo 5. Nas faltas, o Cruzeiro 18, Flamengo 9. Então tá aí,
Flamengo também, mostrando as estatísticas, mostra que o Cruzeiro foi um pouco superior ao Flamengo. Infelizmente, né? Infelizmente, no finalzinho ali teve aquele pênalti que não era para ter existido, porque antes teve um lance lá atrás, na falta em cima do Bruno Henrique, que nem sequer o senhor Wagner Ribeiro, que estava lá no VAR, chamou o senhor Wilton Pereira Sampaio, que já vinha errando tudo contra o Flamengo. Essa é a verdade. Mas se a gente for falar aqui, a desculpa é a arbitragem. Não, a gente fala da arbitragem, que ela tá bem, está ruim, na vitória e na derrota. A gente sempre fala isso aqui. Agora que ontem realmente foi um desespero, né? O Wilton Pereira Sampaio fazia assim, ó, quando o jogador do Flamengo ia pegar, tapava a vista para não ver, fazia vista grossa. Essa é a verdade. Agora, falar sobre Felipe Luiz. As críticas construtivas, gente, são aquelas críticas que a gente que vai lá, critica, tem que ser criticado, né? Para melhora, buscar melhorar. Agora, a crítica que ela vai destruir o ambiente é diferente. E isso a gente vê aí nas redes sociais. Porque o que tem de antes Flamengo, e eles gostam de fazer isso. Eles gostam de fazer isso. Tem muitos torcedores que não têm o conhecimento e caem na pilha deles. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Goste de mim ou não, da minha opinião que eu vou dar aqui agora ou não, mas para mim, Felipe Luiz é o melhor técnico do futebol brasileiro hoje. Hoje, na atualidade, o Felipe Luiz, apesar de ser jovem como treinador, iniciando agora 2 anos como treinador, o Felipe Luiz é o melhor técnico do futebol brasileiro. Isso ele já mostrou. Felipe Luiz ontem chegou a 39 jogos no comando do Flamengo, com 25 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. Ele perdeu para o Fluminense ainda no ano passado, assim que iniciou no principal do Flamengo. Perdeu para o Central Córdoba na Libertadores e agora perdeu para o Cruzeiro ontem, lá no Mineirão. Então assim, eu não vejo um trabalho do Felipe Luiz um trabalho ruim. Errou em alguns aspectos, em alguns pontos ali, errou. E ele vai errar. Ele vai errar, é humano, vai errar. Agora, o Felipe Luiz é um cara que ama o Flamengo, é um cara que realmente ele se dedica ao Flamengo. Ele não está no Flamengo por dinheiro, tá? Ele não está treinando no Flamengo por dinheiro. O Felipe Luiz está ali por amor ao Flamengo. Isso ele já deixou claro, isso aí, até mesmo quando era jogador. Chegou no Flamengo, mandou logo que tira esse escudo aqui do chão, coloca pra cima. O escudo do Flamengo não é pra ser pisado. Isso aí, cara, é um orgulho que a gente tem que ter, tá? É difícil você contratar um técnico hoje e dizer assim, ah, eu amo esse clube, esse escudo. Felipe Luiz ama o Flamengo, tá? Então vamos aí zelar pelo nosso treinador, porque tem gente de olho. Escapa o Felipe Luiz fora pra vocês verem. Pra vocês verem, tem gente que vai demitir técnico aí dos clubes dele, que não tá nem sendo cogitado, só pra ver se consegue o Felipe Luiz. Duvidando? Ah, meus amigos, então vamos levantar a cabeça agora pra frente, seguir, né? Quarta-feira tem Libertadores da América, sábado tem Brasileirão novamente. Te falando em Brasileirão, hoje o Bragantino joga. O Bragantino está na terceira colocação com 13 pontos, o Flamengo na segunda com 14 pontos. E o Palmeiras na primeira com 16 pontos, né? Levou na sorte ontem o Palmeiras, né? Porque até quem não faz gol cagado fez o gol ontem, que foi o Vitor Roque. Outra coisa, o Bragantino venceu hoje, o Flamengo desce para a terceira posição. Mas a diferença de pontos para o líder é 2 pontos. Então, o negócio ainda tem muita coisa pela frente. Vamos erguer a cabeça aí, levantar a cabeça e tocar a bola para frente. E falando no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, Dela Cruz está fora do jogo contra o Bahia. Se recebeu o 3º cartão amarelo ontem e fica de fora do jogo contra o Bahia no Maracanã no próximo sábado agora, dia 10. Flamengo, antes do jogo contra o Bahia, o Flamengo tem um Central Córdoba da Argentina agora na próxima quarta-feira, lá na Argentina. É mais um jogo complicado. A Libertadores não é fácil, gente. Se os caras estão lá disputando a Libertadores, já foram direto para a fase de grupos da Libertadores, não é porque estão lá de bobeira, não. Não é porque estão de bobeira, não. E sem contar que eles estão lá, ó. Confiante. Venceu o Flamengo no Maracanã, agora a gente vai jogar em casa. Mas aí a gente vai esquecer o resultado e vamos conseguir sim, com certeza. Beleza? Bom, falar agora sobre a situação envolvendo Matias Vinha. A informação que temos é que o lateral esquerdo Matias Vinha, ele já cumpre a etapa 5 de recuperação, devendo nas próximas semanas já está incorporado ao elenco rubro-negro.
Ou seja, mais um reforço aí de volta para, né, ser opção do técnico Felipe Luiz. Isso é muito bacana. Vinha de volta aí, já temos aí o Alexandre, temos o Ayrton Lucas e agora, né, o Matias Vinha. Vai ser muito bacana. Mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre mercado da bola, porque a informação trazida pelo jornalista Vene Casagrande é que o Flamengo abriu conversas e tenta a contratação de João Félix, que pertence ao Chelsea e estava no Milan por empréstimo. Inclusive, a ideia da diretoria do Flamengo, apresentada aos representantes do Meia, é de fazer uma operação por empréstimo com opção de compra. O Benfica é um clube que também está interessado no português. A diretoria do Flamengo traçou internamente que esse será o perfil de contratação: jogadores jovens, mas com boas experiências no futebol e com plenitude física. Eu estava aqui dando uma olhada aqui no histórico de João Félix, nesse última passagem dele agora, né, por empréstimo. Na verdade, a temporada acabando, ele já volta para o Chelsea. Tem contrato com o Chelsea até o dia 30/6/2031. Contrato dele se encerrando agora no dia 30/6 junto ao Milan. E foram, durante a passagem dele no Milan, foram 11 jogos que ele teve, 11 oportunidades, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência, tá? Só lembrando aqui que é um número baixo, né? Para um jogador ali meio avançado, como segundo atacante, possa ser que não seja tão razoável para ele o número dele. A gente viu o Arrascaeta, que como eu acabei de falar no início do vídeo, Arrascaeta é um meia de criação ali, joga atrás do atacante, mas o Arrascaeta é o artilheiro do Brasileirão. Possa ser que o Félix chegue, realmente possa mudar ali, venha ter uma boa passagem no Flamengo? Sim, acredito que sim. Só que na minha opinião, hoje, na minha opinião, o Carlos Alcaraz, esse jogador Carlos Alcaraz, o nome dele é Carlos Alcaraz, que está emprestado ao Porto e pode ser comprado pelo Porto. Desculpa eu falar isso aqui, tá? Mais jovem, jogador mais promissor e bem melhor que o João Félix. É a minha opinião, tá? É a minha opinião. Mas o que você acha, torcedor? Sinceramente, fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vou seguir focado com tudo. Vamos ver como vai, né, caminhar a situação aí dessa negociação pelo João Félix. Se vier, tomara que dê certo, tomara que ele arrebente. Mas, aí criticando, eu estou falando pelos dados apresentados. Só para vocês terem uma ideia, olha só, Copa da Liga da Inglaterra, ele teve 2 jogos, não marcou nenhum gol. Copa da Inglaterra, teve um jogo, marcou 2 gols, né? Em um jogo ele marcou 2 gols, daí foi bem. Liga da Conferência, 5 jogos, 4 gols. Premier League, 12 jogos, apenas 1 gol. Copa da Itália, 3 jogos, 1 gol. Liga dos Campeões, 2 jogos, 0 gols. E teve aí também a Série A da Itália, ele marcou aí, né, deu apenas uma assistência, não teve nenhum gol marcado em 11 jogos, a última passagem dele aqui. Então a gente vê que ele começou bem e começou a cair. Possa ser que ele volta e dê certo. Vamos torcer aí, ver o que deve acontecer, beleza? Vou seguir focado com tudo, de agora foi isso e vamos que vamos seguir forte, Mengão. Quarta-feira, buscar a vitória. Sábado, com todo respeito ao Bahia do Everton Ribeiro, cair pra dentro no Maracanã e buscar a vitória, né? O Bahia que vem embalando aí, hein? O Bahia de Rogério Ceni que vem bem. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo. O nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Tamo junto, forte abraço, até mais.